Em 1994, uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo publicou algo que não deveria ter publicado. O editor admitiu isso. Disse publicamente que estava desconfortável com o artigo, mas publicou mesmo assim, porque após anos de revisão, nenhum dos revisores conseguiu encontrar o erro. O artigo afirmava que um texto antigo continha informações sobre eventos que aconteceram séculos depois de ele ter sido escrito. Não como profecia vaga, como dados matemáticos precisos, nomes, datas, localizações, escondidos numa camada do texto que nenhum leitor humano poderia ter colocado lá intencionalmente. A probabilidade de aquilo ser coincidência, calculada pelos próprios revisores da revista, era de menos de 1 em 62.500, e mesmo assim a academia tentou enterrar o assunto. Com pressa, com pressão, e com um contra-argumento que você vai julgar por si mesmo quando chegar ao final desse vídeo. Fica até o fim, porque o que você vai ver aqui não é especulação religiosa. São dados matemáticos publicados em revista peer-reviewed que geraram um dos debates científicos mais intensos e menos noticiados das últimas décadas. E a razão pela qual você nunca ouviu falar disso nos noticiários diz tanto quanto o próprio fenômeno. Antes de revelar qual é o texto, preciso te explicar a matemática. Porque sem entender a matemática, você não vai conseguir sentir o peso do que foi encontrado. Imagina que você pega um texto qualquer livro, qualquer jornal, e remove todos os espaços entre as palavras, transformando o texto numa sequência contínua de letras. Agora imagina que você começa a contar as letras. Você escolhe uma letra específica, salta um número fixo de posições, pega a próxima letra, salta o mesmo número, pega a próxima. E repete isso até ter uma sequência de letras. Esse processo se chama sequência de letras equidistantes. Em inglês, Equidistant Letter Sequences, ou ELS. É como uma cifra. Uma mensagem escondida em camadas dentro de um texto maior. Não nas palavras visíveis. Nas letras abaixo das palavras visíveis. Esse fenômeno foi notado pela primeira vez na década de 1950 por um rabino tcheco chamado H.M.D. Weissmandl. Ele percebeu algo peculiar no texto original hebraico da Torá. A palavra Torá aparecia soletrada em saltos de 50 letras no livro de Gênesis, começando da primeira letra T do texto. A cada 50 letras, aparecia a próxima letra da palavra Torá. Era curioso, mas podia ser coincidência. Textos longos têm padrões. Qualquer texto longo o suficiente tem padrões, se você procurar com afinco. O que aconteceu nas décadas seguintes transformou uma curiosidade em algo que a matemática tinha dificuldade de explicar como acidental. No final dos anos 1980, 3 pesquisadores israelenses decidiram testar o fenômeno de forma rigorosa e científica. Doron Witztum era físico. Eliyahu Rips era matemático da Hebrew University de Jerusalém, uma das universidades mais respeitadas do Oriente Médio. Yoav Rosenberg era especialista em computação. Os 3 juntos desenharam um experimento. Um experimento que passaria por mais de uma década de revisão e ajustes antes de ser submetido para publicação. A ideia era simples, mas poderosa. Se o fenômeno das sequências equidistantes era real, e não apenas coincidência ou resultado de mineração seletiva de dados, deveria ser possível testá-lo de forma controlada. Eles escolheram uma lista de 32 rabinos famosos da história judaica. Não escolheram os rabinos depois de ver os resultados. Escolheram antes. A lista foi definida a priori, usando critérios externos ao experimento. Em seguida, pegaram as informações biográficas desses rabinos. Nomes, datas de nascimento, datas de morte, todas retiradas de fontes externas, da Enciclopédia de Grandes Homens de Israel, sem nenhuma manipulação dos pesquisadores. E então rodaram o algoritmo no texto hebraico original do livro de Gênesis, procurando se essas informações apareciam como sequências equidistantes no texto. O que encontraram os deixou desconfortáveis o suficiente para não publicar imediatamente. Os nomes dos rabinos e suas datas de vida apareciam no texto de Gênesis como sequências equidistantes. Não apenas apareciam em proximidade estatisticamente significativa uns dos outros. Como se o nome de um rabino e a data de sua morte estivessem intencionalmente posicionados próximos um do outro dentro da estrutura matemática do texto. Em um texto escrito pelo menos 2000 anos antes de esses rabinos nascerem,
Eles rodaram o teste de randomização. Compararam os resultados do texto real com resultados de versões embaralhadas do mesmo texto. A probabilidade de o resultado observado ocorrer em um texto aleatório equivalente era de menos de 1 em 62.500. Ou seja, o valor P era de 0,0000016. Na ciência, um resultado é considerado estatisticamente significativo quando a probabilidade de ser acaso é menor que 5%, menor que 1 em 20. O resultado deles era menor que 1 em 62.000. 3 ordens de magnitude além do limiar de significância científica. Ainda assim, eles não publicaram. Passaram anos tentando encontrar o erro sozinhos, antes de submeter o paper para revisão externa. Submeteram para a Statistical Science, uma das publicações mais rigorosas de estatística aplicada, parte do Institute of Mathematical Statistics. O editor Robert Cass escreveu um prefácio extraordinário. Disse que o artigo era altamente controverso, que o conselho editorial estava desconfortável em publicá-lo, mas que após revisão por múltiplos especialistas, nenhum defeito metodológico fatal havia sido encontrado, e que a única forma de fazer avançar a ciência era publicar e desafiar a comunidade científica a encontrar a explicação. O artigo foi publicado em 1994. Título: Sequências de letras equidistantes no livro de Gênesis. E então o mundo explodiu. Porque aqui está o que ninguém te conta sobre esse episódio. A reação da academia não foi de curiosidade científica, foi de pânico institucional. Matemáticos, estatísticos e céticos de todo o mundo se mobilizaram imediatamente para encontrar o erro. Não porque tinham encontrado o erro, mas porque precisavam encontrá-lo. Porque um resultado como esse, se válido, teria implicações que a ciência secular simplesmente não estava preparada para enfrentar. Um texto antigo contendo informações sobre o futuro numa camada matemática que nenhum ser humano poderia ter inserido intencionalmente dado o nível de complexidade necessário. Isso não é uma questão religiosa, é uma questão de como aquela informação chegou ali. O matemático australiano Brendan Mackay liderou a resposta mais sofisticada. Em 1999, 5 anos depois da publicação original, ele e 3 colegas publicaram na mesma Statistical Science um contra-argumento. O título era direto: Resolvendo o Enigma do Código Bíblico. O argumento central de Mackay era que Vitzthum, Rips e Rosenberg haviam feito escolhas na coleta de dados, especificamente nos nomes e grafias usadas para os rabinos, que favoreciam o resultado. Que se você ajustasse essas escolhas de forma diferente, o resultado desaparecia. E que para demonstrar isso, Mackay usou o mesmo método no texto de Guerra e Paz de Tolstói em hebraico, e encontrou padrões equivalentes, o que sugeria que qualquer texto longo o suficiente poderia produzir esses resultados se as escolhas de dados fossem feitas de certa forma. Parecia o fim, parecia a refutação definitiva. Mas então Rips respondeu, e a resposta complicou tudo de novo. Rips apontou que Mackay havia alterado os dados de entrada, usando grafias e nomes diferentes dos estabelecidos a priori para produzir o resultado em Guerra e Paz. Que a comparação não era justa porque os parâmetros tinham sido ajustados depois de ver os resultados. E que quando o experimento original era replicado com os parâmetros originais sem alteração, o resultado persistia nos textos hebraicos canônicos e desaparecia nos textos de controle. O debate científico formal continua até hoje sem resolução consensual. Nenhum dos lados conseguiu provar definitivamente para o outro que estava errado. E aqui está o que isso significa. A posição honesta da ciência sobre o código bíblico não é que foi provado, e não é que foi refutado. É que existe um fenômeno matemático real publicado em revista peer-reviewed, cujo status continua genuinamente controverso. Mas a controvérsia levantou uma questão que nenhum dos lados consegue responder de forma satisfatória. Se o resultado de Vitzthum, Rips e Rosenberg é produto de escolhas tendenciosas nos dados, por que o fenômeno desaparece completamente quando o mesmo método é aplicado a outros textos hebraicos canônicos com parâmetros idênticos? Por que Gênesis produz resultados que outros textos de extensão e complexidade comparáveis não produzem quando os parâmetros são mantidos constantes? Essa pergunta permanece sem resposta satisfatória no registro científico publicado. Mas existe uma segunda camada nessa história que vai além do experimento dos rabinos.
e que levanta uma questão de natureza diferente. Enquanto o debate sobre o experimento de Vitzthum, Rips e Rosenberg se desenrolava, outros pesquisadores começaram a olhar para o texto bíblico hebraico com as mesmas ferramentas matemáticas e encontraram algo que não estava sendo procurado. O físico israelense Moshe Katz identificou que a palavra Torá aparece como sequência equidistante de 50 letras, não apenas no início de Gênesis, mas no início dos 4 primeiros livros da Bíblia hebraica, e que no 5º livro, Deuteronômio, a mesma sequência de 50 letras não soletra Torá, soletra o nome do Criador nos textos hebraicos. Como se os 5 livros fossem estruturados de forma que a palavra Torá aponta para o centro e o centro aponta de volta. Uma estrutura simétrica em torno de um eixo que só existe na camada matemática, não nas palavras visíveis. Para criar essa estrutura intencionalmente num texto de 304.805 letras, seria necessário um nível de controle sobre cada posição de cada letra que tornaria a escrita do texto visível praticamente impossível simultaneamente. É o equivalente a escrever um romance que faz sentido quando lido normalmente e ao mesmo tempo esconde outro romance quando você pega cada 10ª letra. E ao mesmo tempo esconde um terceiro padrão quando você pega cada 50ª letra. Com a diferença de que um texto tem dezenas de variáveis simultâneas que interagem, não apenas uma. Nenhum ser humano consegue fazer isso conscientemente. A capacidade de processamento necessária excede em ordens de magnitude o que o cérebro humano consegue manter simultaneamente. Então voltamos à pergunta que nenhum dos lados do debate consegue responder satisfatoriamente. Se os padrões existem, como chegaram lá? Existem essencialmente 3 respostas possíveis. A primeira é que é coincidência, que textos longos têm padrões e que estamos vendo o que queremos ver. Mas essa resposta tem um problema. Os padrões sobrevivem a testes estatísticos rigorosos com valores P que excluem o acaso em nível extremamente alto, e aparecem especificamente em textos canônicos e não em controles equivalentes. A segunda resposta é que foi manipulação dos dados pelos pesquisadores, que as escolhas feitas no design do experimento favoreceram o resultado intencionalmente ou não. Essa resposta tem o seu próprio problema. Mesmo que seja verdade para o experimento específico de 1994, não explica os padrões estruturais como a sequência Torá nos 5 livros que não dependem de escolhas de dados e podem ser verificados independentemente por qualquer pessoa com o texto hebraico e um computador. A terceira resposta é a mais desconfortável para a ciência secular, que existe algo no texto que não foi colocado lá por nenhum ser humano que conhecemos. Não estou dizendo que essa é a resposta certa. Estou dizendo que é a única das 3 que a evidência não consegue descartar completamente. E que a velocidade e a intensidade com que a academia se mobilizou para descartar o fenômeno antes de investigá-lo completamente diz algo sobre como a ciência lida com questões que ameaçam o paradigma dominante. Esse padrão já apareceu antes nesse canal. No experimento dos 21 gramas, no vazio da NASA, em Sodoma. Em toda vez que uma evidência aponta para algo que o materialismo científico não sabe como processar. O primeiro movimento não é investigar com rigor, é encontrar razões para descartar. Isso não prova nada sobre a validade do fenômeno, mas deveria nos fazer pensar sobre a diferença entre refutar e silenciar. Refutar exige demonstrar que o fenômeno não existe ou que tem uma explicação natural completa. Silenciar exige apenas tornar o assunto academicamente inconveniente de discutir. E o Código Bíblico foi tratado, desde 1999, muito mais como um assunto a ser silenciado do que como um enigma a ser resolvido. O próprio Rips continua ativo na pesquisa, continua publicando análises, continua respondendo a críticas com dados novos. E a academia continua, em grande parte, se recusando a engajar com o debate de forma aberta. Enquanto isso, qualquer pessoa com o texto hebraico de Gênesis e um programa de busca de sequências equidistantes pode verificar os padrões básicos por conta própria. O software existe. O texto existe. Os dados são verificáveis. E o que você encontra quando verifica não é nem prova nem refutação. É um fenômeno matemático genuinamente perturbador que existe numa camada do texto que os escritores humanos não tinham como controlar conscientemente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que não tem resposta simples.
Se amanhã um matemático encontrasse padrões equivalentes num texto de qualquer outra tradição, a reação da academia seria a mesma? O assunto seria descartado com a mesma velocidade? Ou o problema não é o fenômeno matemático, é especificamente qual texto o contém? Porque se o fenômeno fosse encontrado num texto secular, num manuscrito histórico sem implicações religiosas, a probabilidade de 1 em 62.000 seria notícia de capa. Seria financiamento para pesquisa continuada. Seria objeto de investigação séria por décadas. Mas foi encontrado na Bíblia, e isso mudou tudo sobre como foi tratado. Não estou defendendo uma posição religiosa. Estou apontando uma inconsistência no tratamento científico de uma evidência baseada não em sua qualidade, mas em suas implicações. E essa inconsistência por si só deveria fazer qualquer pessoa que valoriza a honestidade intelectual se perguntar o que exatamente está sendo protegido quando o assunto é encerrado antes de ser resolvido. Um texto de no mínimo 2.300 anos, 304.805 letras no original hebraico. Padrões matemáticos numa camada que nenhum escriba humano poderia ter controlado conscientemente. Uma revista científica que publicou porque não encontrou o erro. Uma academia que respondeu procurando o erro antes de investigar o fenômeno. E um debate que 30 anos depois ainda não foi resolvido. Isso não é prova de nada sobrenatural, mas é, honestamente, muito mais do que coincidência merece ser chamada. Comenta aqui embaixo o que você acha. Coincidência? Manipulação de dados? Ou algo que ainda não temos as ferramentas para explicar completamente? Porque essa pergunta, diferente de muitas, não tem uma resposta que a ciência atual pode dar de forma definitiva. E admitir isso é mais honesto do que fingir que o debate está encerrado. No próximo vídeo vou te mostrar o caso mais documentado de previsão matemática na história da ciência. Uma equação escrita em 1915 que previu com precisão milimétrica um evento que só seria confirmado 100 anos depois. E a pergunta que essa precisão levanta sobre a natureza da realidade. Ativa o sininho. Até lá.